Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política da casa e apresentador desse podcast. E hoje, para a nossa entrevista, nós convidamos um entrevistado que é quase da casa, é o Jefferson John, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui no Ceará. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Espero que seja uma conversa aí super produtiva sobre um tema muito importante aqui para a cidade. Valeu, Felipe. É sempre uma honra poder vir aqui no Opinião, como você falou, né? Quase da casa. Agradecer ao Roberto Moreira, né? E a toda, em nome do Roberto, citar toda a equipe, que sempre me atende, desde a entrada até aqui, é só uma casa de amigos, e é sempre uma honra. E ainda mais para a gente tratar de um tema que é o tema quente, é o tema da hora, essa questão do plano diretor, e que é um tema que influencia a nossa vida pela próxima década, né? Essa dinâmica da cidade, essa coisa toda. Então, é hora de realmente a população ter consciência do que é que está sendo tratado, do que é que está sendo destinado, e poder também agora, que é um momento que está agora a Câmara Legislativa, poder lembrar o vereador que ela votou, para ela poder ir lá exigir se ele está realmente defendendo os interesses, que eu diria que é um interesse da cidade e não interesses mais individuais. Perfeito. Como você disse, né, Jefferson, é um tema quente essa questão do plano diretor, porque é realmente aí, sem sombra de dúvidas, na última década o projeto mais importante da cidade, né? Para quem não sabe, o plano diretor atual de Fortaleza é de 2009 ainda, né? Era para ter tido uma atualização em 2019, passou aí a gestão do Roberto Cláudio, passou a gestão do Sarto, não teve essa atualização. Tudo bem que ali no Sarto teve a questão da pandemia, né? Que aí teve os esforços tinham que ser levados realmente para um outro... Acho que era o final do Roberto Cláudio com o começo da gestão do Sarto. Até 2020 ele ainda era o Roberto Cláudio, já estava atrasado em 2020 porque era para ter sido atualizado em 2019, né? Mas, enfim, então esse projeto agora foi... a prefeitura fez esse projeto, né? O IPLANFOL também participou bastante, todas as secretarias, na verdade, ele chegou à Câmara dos Vereadores e já começa a ser realizadas as audiências. E aí, Jefferson, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, a gente estava conversando sobre alguns aspectos mais específicos e você disse que o IAB tem algumas considerações a esse projeto, mas antes de entrar assim, realmente nessas especificidades, nos detalhes, eu queria saber mais da importância mesmo do plano diretor. Assim, que você explicasse para quem está nos assistindo por que é importante ter esse debate sobre a cidade, sobre como, enfim, sobre as regulações que têm que ser feitas em cada aspecto aí, arquitetônico e urbanístico da cidade e como isso afeta também a população. A gente precisa ter uma compreensão, Felipe, de onde é que essas coisas surgem, né? Por que esses termos, essas legislações, de onde é que elas surgem, até para a gente entender por que a gente se dedica tanto a isso, gasta tanto, investe tanto recurso, por que isso precisa ser renovado de 10 em 10 anos, enfim, só para a gente ter uma compreensão. As cidades, a construção das cidades ao longo da humanidade, elas vieram, claro, das ocupações humanas, e depois que o homem começou a ter o domínio sobre a organização dos espaços internos e ele passou a organizar os espaços externos, ele começou a criar planos ou desenhos urbanos, né? Onde ele organizava ali como é que ia funcionar. Eu posso citar aqui para você o exemplo da nossa própria colonização brasileira, né? Cidades, por exemplo, como Icó, você tem a Carta Régia, onde diz lá, vai ter a praça, com tais medidas, os edifícios, as ruas têm tais larguras, edifício tal altura, as testadas. Então, o reino português, que conseguiu ser gigante, né? Europa, América do Sul, África, chegando até a Ásia, em Macau, ele conseguiu ter todo aquele controle e globalizar suas ideias porque ele tinha um plano. Ele tinha uma carta que dizia como deveria se funcionar desde a cobrança de impostos à construção de cidades. Então, isso é uma coisa que vem na história da humanidade há muitos anos. E essa questão, o plano diretor, esse nome começa a ter mais formatos para regular
o que é que se pode, o que é que se não pode, como deve se fazer, ele começa a ganhar um caráter, vamos dizer assim, de uma legislação, vamos dizer assim, mais contemporânea com a Revolução Industrial, Sim. onde na Europa começa a se criarem bairros industriais, ou seja, as indústrias se afastam dos centros e elas precisam criar espaços de moradia próximos. Então começa a se criar planos específicos para isso. E aí no Brasil essa caracterização, essa legislação plano diretor, ela chega junto com a Constituição de 85, onde realmente a nossa Constituição ela é muito feliz, né? A atual Constituição de 88, né? Ela a redemocratização em 85 era um dos pleitos dessa pauta urbana. Em 88 ela entra na Constituição. Então isso traz o quê? Um ordenamento da cidade. É você poder dizer o que é que pode, o quanto que pode diante das cidades, entendendo os seus sistemas naturais, os eixos, os rios, riachos, lagoas, trazendo aqui para a nossa realidade, dunas, compreendendo do que se precisa preservar esses sistemas naturais e o que é que você tem de infraestrutura onde você pode construir cidade, de que forma? Se eu tenho uma via já considerada coletora, por exemplo, para quem não sabe o que é uma via coletora, que é a Avenida Santos Dumont, é uma via que liga, que passa por vários bairros, que liga grandes pontos da cidade, tem uma caixa, né, de rolamento vantajosa, passeios. Então, quanto maior o potencial daquela via, maior o potencial de carga que ela suporta, de pessoas morando no entorno. Então, o plano trata de dimensionar essas coisas. Por isso que ele é tão importante. Além dessas questões mais técnicas, tem outras coisas que ele vai sendo incorporado com conquistas, né? Que nós tivemos, por exemplo, com o Estatuto das Cidades, de 2001, se eu não estiver aqui errado, 2001, a gente traz algumas conquistas, por exemplo, como a criação de conselhos municipais de avaliação do CMDU, né? O Conselho Gestor do Plano Diretor, ou seja, a gestão da cidade vai ser uma gestão democrática. Você tem a participação popular, que é tão importante. Exato. Também. Então, aqui a gente, em 2009, colocou que ia criar o CMDU em um ano e até agora não criou. Esse novo plano, agora a minuta atrás, que é para criar em um ano, vamos ver se cria, por quê? Que é o espaço onde, se você tem um edifício onde você precisa fazer uma avaliação especial, seja para uma mudança de uso, seja para uma quebra de gabarito, você consegue trazer quem? Quem é que vai decidir? Vai decidir uma comissão ali eleita, membros eleitos do Estado e da sociedade organizada para que possa decidir. Então, o plano diretor também fala sobre governança. E por isso que ele é tão importante para a população. O Jefferson, para a gente se tocar um pouco sobre esse ponto da participação popular, né, desde que o prefeito Evandro Leitão ainda era candidato, ano passado, na Prefeitura de Fortaleza, ele destacava que a sua gestão, primeiro, ia dar continuidade a essa atualização que estava pendente do plano diretor e que iria realizar realmente e fazer um texto com a participação da população. Assim, a gente tem visto realmente a Prefeitura indo nos territórios, né, entrando em contato com a população, e na Câmara já é com o Legislativo, mas a realização de audiências públicas. Mas, no seu ver, você que tem acompanhado essa discussão, está sendo realmente um plano 100% participativo da população? Assim, a participação poderia ser maior ou o que tem já é o necessário, o suficiente? A participação poderia ser maior, certo? A gente poderia ter debatido e aprofundado mais. Mas a gente também precisa ter a compreensão, Felipe. O tempo da política é diferente do tempo da sociedade. Né? Claro que nós queríamos ter tido mais oportunidades de audiências públicas, mas a gente precisa reconhecer que nessa gestão, o IPLAN, sob o comando do presidente professor Arthur Bruno, eles realizaram 8 audiências públicas, onde trataram de temas, de todos os temas que estão na minuta, escutaram, né, a população, construíram a conferência municipal. Claro que a gente poderia ter
isso não é uma grita do IAB, mas setores, tanto dos movimentos populares quanto do mercado imobiliário, por exemplo, acreditam que também talvez mais audiências públicas ampliasse o nível de debate seria melhor. Mas nós precisamos também ter uma compreensão do tempo da política. Nós estamos no primeiro ano da gestão, onde se tem um capital político, o prefeito foi recém-eleito, e o capital político também dos vereadores que foram recém-eleitos. Então, é hora de que eles possam utilizar esse capital para que eles possam fortalecer, porque é uma lei muito difícil de aprovar, porque envolve com muitos agentes. As pressões são muito grandes. Sejam pressões do nosso campo, sociedade civil organizada, hoje representando uma entidade de profissionais, arquitetos e urbanistas, seja dos movimentos populares, seja do mercado imobiliário, que é um agente importante nessa construção dessa cidade. Os movimentos são essenciais para que se busque o equilíbrio, né? Então, nessa dinâmica, alguém precisa gerir. E para alguém gerir, precisa ter capital social e político para isso. Então, entendo que, dentro do que era possível, me parece razoável o que está sendo feito e aceitável, né? Talvez agora, na Câmara Municipal, foi feita uma audiência pública, que foi ontem, segunda-feira, no horário e dia inadequados, porque se quer participação popular, segunda-feira, 8 horas. Exatamente, está todo mundo no trabalho, né? Exato. Então, recomenda-se à Câmara que se ela abrir, ela deve abrir. Isso é uma tarefa que eu acho que a gente pode colocar como um pedido mesmo. Deve abrir outras audiências públicas, escutar e saber como a participação popular, se eles ainda querem mais diálogo com entidades, movimentos populares e o mercado, e que isso seja, por exemplo, um sábado, 9, 8 da manhã, mas que seja um dia que seja acessível para que as pessoas possam participar, né? Mas eu lhe digo que, assim, ao nosso ver, é razoável o que tem sido feito de participação popular até agora. É aceitável. Poderia ter sido mais, mas também temos que ter uma compreensão que é o que deu para fazer. O Jefferson, entrando agora na parte das considerações, né, dessas especificidades que eu disse aqui no começo, uma das considerações do IAB era sobre uma parte ali do texto que mantém todas as zonas de preservação do patrimônio cultural, né? Isso você pode explicar melhor, mas isso tem a ver com gabarito ali de alguma determinada região da cidade, né? Mantém as EPCs, né? Manteria, na verdade, essas EPCs. Se cria as EPCs. Pronto. Isso, na verdade, cria as EPC, né? Pronto. Se criaria, então, na verdade, as EPC no centro, na Jacarecanga, Aldeota, Mundubim, Parangaba, Benfica, Praia de Iracema e José de Alencar. Ou seja, são aí mais de 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 bairros, né, em que se criaria essas EPC, que ele teria influência direta no gabarito permitido, né, para a construção nesses bairros. Então, eu queria que o senhor explicasse primeiro o que é que significa isso e por que o IAB fez essa consideração. Pronto. A nosso ver, a criação das zonas, o reconhecimento e o entendimento de sair do entendimento de um edifício isolado para o entendimento de uma zona de proteção do patrimônio, ela é muito adequada. Ela é um ponto positivo. O reconhecimento de um conjunto. Sim. As pessoas tendem a dizer de forma inadequada que Fortaleza não tem patrimônio, Fortaleza não tem memória, Fortaleza tem patrimônio e tem memória. Agora, nós precisamos compreender, dentro do espaço e do tempo, onde é que a nossa cidade começa, onde a gente começa a ter pujança econômica para construir edifícios de relevância patrimonial. Nós temos uma importância, vamos dizer assim, um conjunto arquitetônico que tem muita valorização do eclético, arquitetura eclética, né? Que é o momento onde Fortaleza realmente ganha importância com a construção do porto, não o Porto do Mucuripe, o porto que ainda era na Praia de Iracema, para o escoar da cultura do algodão. Mas essa questão do zoneamento ela é muito importante. E reconhecer Parangaba, Jacarecanga, o centro, né? Messejana, reconhecer essa questão ela é muito importante. Mas nós precisamos entender que o patrimônio ele é uma layer, uma camada
desse mecanismo que é gerir essa cidade. Né? Eu acho que outras cidades, né, a prática internacional, vamos dizer assim, tanto a prática quanto a teoria, nos coloca aqui. Os centros urbanos é onde se tem uma grande concentração de patrimônio, com realidades semelhantes à nossa, podem conviver em alguns espaços com a capacidade de adensamento através da verticalização. E o patrimônio ser um aliado, ser um agente para valorizar essa questão, entendeu? E aí a nossa crítica é, por exemplo, se você tem, né, e eu faço uma comparação, a Avenida Rua Doutor João Moreira, eu subindo aqui do lado ali da 10ª Região Militar, sai do Mercado Central, venho subindo, tem Museu do Ceará, Museu da Indústria, né? Depois agora um casarão, até que abriu um restaurante do Sistema S, e passeio público. Aquilo tem uma ambiência que o meu cone de visão do transeunte, ele entende como uma coisa fundamental para ser preservada, porque ali é onde nasce a cidade, no entorno da fortaleza. Né? Aquela visão, aquela ambiência, aqueles edifícios ali, eles tem muita representatividade, e ali eu diria que é o coração do nosso centro histórico. Mas, ao mesmo passo, que se eu andar algumas quadras de distância, ou então descer na rua Conde Deu, por exemplo, eu tenho um conjunto onde foi o começo da verticalização na cidade, onde eu tenho o Palácio Progresso, onde eu tenho 3 edifícios serrolins, onde eu tenho o edifício da Seguradora Brasileira. Ainda no centro. Eu estou falando no centro, isso. E a caminho da Praça Ferreira, tá? Onde eu tenho o edifício... me deu um branquinho agora no nome. O Portugal. E quando eu chego na Praça Ferreira, tem uma série um conjunto de edifícios. O mais destacado deles São Luís, o Savaná, né? E que são edifícios de altura, que também compõem a ambiência do centro. Então, por exemplo, eu tenho terrenos ao longo da Conde D, que são vazios ali, que poderiam ser edifícios em altura, com alta capacidade de unidades habitacionais para trazer soluções habitacionais para o centro, unidades habitacionais para o centro, que podia ser uma coisa mediada entre Estado, mercado e essas questões patrimoniais. Entende? Por quê? Porque está dentro de um conjunto. Eu não posso, para manter um conjunto que está mais distante, eu entendo as quadras seguintes, aliás, João Moreira, preservar as quadras à frente para manter a linha do horizonte, que é essa vista mar, essa relação daquela zona alta da cidade, aquele monte, né, muito provavelmente uma duna, para eu olhar o mar, aquilo é fundamental, aquilo é fantástico, eu preciso preservar aquela visada. Mas para trás, quadras após, eu já poderia incentivar, até porque tem um outro fator que nós não podemos desmerecer, que já chegou no centro, é o coração do metrô. É a linha sul que chega lá na estação Chico da Silva, que é a do cemitério São João Batista, e de lá sai a linha que vai à linha leste. Pro Papicu. Que vai pro Papicu. Já tem a linha que vai para Calcaia, e tem a linha Ceará, que vai para Calcaia. E vai ter agora a leste também pro Papicu. Isso. E que, aí é um dado que eu trago para você, porque quinta-feira passada teve uma apresentação na sede do IAB com o secretário Hélio Winston Leitão, da infraestrutura. Da infraestrutura do Estado. Essa obra vai ficar pronta até 2028. São previstas agora no projeto original 3 estações, até a do Papicu, e eles conseguiram colocar no novo parque mais 3 estações. Ou seja, nós teremos 6 estações e 2 delas vão estar dentro do centro. Veja só, onde eu tenho metrô e tenho alta carga de transporte, eu tenho 2 terminais dentro do centro da cidade. Eu tenho um terminal no Coração de Jesus e tenho um terminal na Praça Zé de Alencar. Eu tenho estação na Zé de Alencar. Eu tenho várias estações onde eu tenho transporte público via ônibus e tenho metrô, eu tenho que ter alta capacidade de adensamento para unidades habitacionais, e isso seria o grande revigorar do centro.
No centro nós temos equipamentos públicos e culturais de alto padrão. Esse conjunto da Estação das Artes não deixa a desejar nenhum centro cultural daí de fora. Nós temos um Teatro Zé de Alencar, que eu diria que é uma das nossas joias da coroa. Teatro Carlos Câmara, que vai ser reaberto. Uma série de outros equipamentos. Praça do Ferreira sendo restaurada. E eu tenho um metrô. Ou seja, eu tenho toda uma rede de comércio e de serviços e de edifícios de escritórios. O que é que está faltando para o centro? Voltar a habitar. Aí podem se questionar, mas o centro faz 2 ou 3 décadas, faz 3 décadas que o gabarito é 95 e só saiu um edifício. Né? Mais aí no rumo aqui do Jacarecanga, da Rua São Paulo. Que é o edifício Cidades. Tudo bem, mas aí tem um outro fator que a gente precisa concatenar. Resolver a questão de recursos. Não adianta eu no plano diretor, permitir 95 metros e na lei de uso e ocupação do solo, na LUOS, né? E eu manter o recuo progressivo de acordo com a altura. Até porque eu não tenho... tenho alguns grandes terrenos no centro, alguns ainda, mas a maioria deles, os lotes são pequenos. Então, preciso encontrar a equação perfeita para que isso possa vigorar. E a prática internacional mostra as nossas super torres com habitações, ao invés de serem essas coisas que são certas aberrações que estão surgindo na nossa cidade, do ponto de vista de você ter uma unidade habitacional de 500 metros quadrados com um carro que chega na garagem e um paredão de 5 andares de edifício garagem, isso é uma aberração, por furo na legislação. Há essas super torres, por exemplo, na China, onde eu tenho lugares, cidades altamente adensadas, o artifício da super torre é para quê? É para que eu possa ter ali uso misto, habitação, hotelaria, escritórios, um shopping, um centro de serviços e comércio no térreo e os estacionamentos enterrados em subsolo. Entende? Então, essas distorções que eu acho é que a gente tinha que estar muito mais preocupados do que imaginar, vamos dizer assim, esse contexto do centro apenas por uma layer, por uma camada, que é a do patrimônio. Nós somos defensores do patrimônio de Fortaleza, amantes do patrimônio de Fortaleza. Institucionalmente, nós temos é uma das missões do IAB, valorizar e defender o patrimônio cultural. E, pessoalmente, eu confesso para você, dificilmente você vai encontrar um arquiteto urbanista que não valorize o patrimônio. Mas, antes de tudo, a gente vive numa cidade. A gente precisa equacionar essa nossa cidade, entendeu? O Jefferson, para a gente continuar um pouco aqui falando sobre o centro, né? O centro é uma região de Fortaleza que é muito vivo durante o dia, né? Da manhã à tarde, mas quando chega ali 5 horas, a pessoa tem até medo de andar por conta que realmente aumente esse escuro. horário para as 20, não bote só nas 5 não. Pronto. Vai até as 20 ali, pronto. A pessoa tem medo de andar porque realmente é escuro, pouco movimentado. Você realmente não tem população. Assim, tem gente que mora no centro, mas no coração do centro ali, que é onde você disse, a Praça do Ferreira, ali perto do passeio público, realmente não tem. E essa proposta de revitalização, né, assim, do centro é uma proposta também defendida pela gestão do prefeito Evandro. A gente recebeu aqui recentemente, inclusive, o secretário da Habitafor, o Jonas Desidoro. Ele disse que existe realmente esse interesse, né, de ter uma revitalização do centro, de usar, inclusive, imóveis ociosos do centro para a habitação. E aí eu pergunto, como o senhor tem analisado, né, esse interesse realmente de ter mais pessoas morando ali no centro, também no coração do centro? Se o senhor vê que até o momento que tem se colocado pela gestão, que possa realmente existir políticas para isso, né, possam ser realizadas ações para isso, se é algo que pode ser, não sei, talvez no próximo ano que já ocorra assim, uma maior presença de população no centro, morando no centro, e, enfim, o que é que a gente pode esperar aí para os próximos anos? O que é que eu vejo, Felipe? Eu tenho escutado, a gente escutou aqui o prefeito, quando era candidato, né? Sim. Nós fizemos aquele conjunto de entrevistas aos candidatos. Tenho escutado
as falas também, e acompanhado, por exemplo, os interesses da gestão nessa linha. Ocupar os imóveis vazios, revitalizar o centro. Até então, vamos dar a César o que é de César, 11 meses de gestão. Uhum. Né? 10 meses de gestão, porque agora estamos começando novembro. Está na fase do discurso. E a oportunidade da legislação, né, ainda não está muito claro essa tradução de discurso em prática. Né? Eu acho que uma coisa que a gestão pode dar uma virada, uma guinada importante, e até a gente poder aproveitar um alinhamento que eu acho que poucas vezes a gente teve na história política, pelo menos na recente redemocratização, essa questão de um mesmo partido, né, ter Sim. a presidência da República, o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. Né? Então, se a gente for observar no centro, no entorno desse conjunto de edifícios que a gente citou aqui, Calçadão Serrolim, que é a Rua Pedro Borges, em direção à Praça do Ferreira, esse conjunto, a gente tem próximo, no entorno disso, edifícios vazios. Vazios. Então lá, se a gente for observar, as esquadrias, portas e janelas estão fechadas com alvenaria para evitar que as pessoas façam invasão. Ou seja, completamente abandonados, né? Ó, em frente à Praça da Polícia, ou seja, por trás da Rua Pedro Borges, por trás da Rua Calçadão Serrolim, para situar ali na praça, no entorno da Praça da Polícia, a gente tem um edifício que era do antigo INSS. Funcionou o INSS. É um edifício federal. É um bem federal. Será que esse alinhamento não seria capaz da gente pegar esse edifício, remodelá-lo? Não estou falando em demolir o edifício e reconstruir, não. Estou falando em reaproveitar, em retrofit e transformar em habitação. Habitação de interesse social. Não estou dizendo nem para dar as unidades habitacionais, aluguel social. Entendeu? Nós vimos essa prática em João Pessoa, que é uma cidade infinitamente menor do que a nossa. Nós vimos isso, a recuperação de um conjunto arquitetônico no centro histórico, onde foi feita umas várias soluções e se transformaram em diversas unidades habitacionais que as pessoas pagam aluguéis à prefeitura a valores módicos. E aí você traz a habitação. Então, se a gente fizesse um levantamento de quantos imóveis estão vazios hoje no centro, não estou falando ainda de iniciativa privada, porque pode dizer, mas é difícil, de herdeiros, são 20 pessoas para tratar, etc. Não, vamos pegar só do que é do município, do estado e do governo federal. Móveis públicos. Móveis públicos. E vamos transformá-los em habitação. Já dava uma grande virada. Já dava um start. Eu não estou nem dizendo em pegar imóveis, por exemplo, ao longo da Condideu, em direção ao Parque da Criança, que tem pelo menos 3 ou 4 terrenos imensos que servem hoje de estacionamento, que poderiam se transformar com alta capacidade de receber carga habitacional ali, com edifício em altura, e que não implicaria com ninguém, com patrimônio, não implicaria, seria transformador ali, próximo ao TCE, para situar quem nos escuta. Sim. Você tem uma série de terrenos que podiam ser transformadores do ponto de vista da habitação. Então, ocupar os vazios de edifícios, ocupar os vazios desses terrenos que são vistos a olhos nus. Não estou nem botando ainda para a gente brigar com as famílias, que são 5 ou 6 que detêm a maioria dos imóveis do centro. Essa ação já seria transformadora. Já mostraria para o mercado, lembra? O outro agente aqui, que também constrói, já mostraria para o mercado uma oportunidade. E mostraria para os movimentos populares que eles também podem morar no centro. Eles não precisam morar como o governo quer que os movimentos populares, as pessoas de baixa renda, vão morar nas franjas da cidade, ou seja, lá no perímetro da cidade, como está acontecendo. Né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de transformar a partir dessas ações. Agora, isso envolve recurso, envolve projeto, envolve gestão focada para resolver esse tema.
Sabe quem fez isso bem recente, com a realidade parecida com a nossa, para não dizer que eu estou sonhando ou que eu estou colocando uma coisa que é feita na Europa, ou que é feita, ou feita em São Paulo, por exemplo, né? Recife fez isso. Recuperou uma série e ainda fez mais. Onde você tinha um patrimônio, um edifício importante, se você tinha um fundo, um terreno grande aqui ao fundo, por exemplo, você fez um edifício, por exemplo, para moradia de idosos, e esse edifício aqui de valor patrimonial, ele fazia parte do conjunto, seja com a recepção, ou sendo uma edificação de apoio, e preservado. Ou seja, você tinha um edifício alto com um edifício baixinho, convivendo. Essa é a questão. Nós precisamos, as pessoas precisam conviver e os edifícios também, ao seu tempo, precisam saber conviver. O Jefferson, ainda falando dessa discussão, você estava falando sobre a possibilidade, né, que é da construção de edifícios mais altos, realmente Sim. verticalizados, e a gente sabe que isso é uma questão que sempre entra em discussão aqui em Fortaleza. Né? Acho que geralmente quando as pessoas pensam em edifícios altos, elas pensam logo ali na beira-mar, aquele One Residential que tem ali do lado, ali pelo Mucuripe, mas pouco se pensa... Riacho Maceió. Exato, e pouco se pensa que esses edifícios podem estar também aí em regiões como o centro, regiões mais afastadas da cidade, que podem também servir de moradia para a população, né? Mas falando sobre essa questão da altura permitida dos edifícios, né? Isso você acha que é realmente um problema para a cidade, esses edifícios, super edifícios que existem, ou eles podem ser um problema em alguma região específica, em outra região já seria talvez uma solução? Então, assim, o que é que o senhor pensa realmente sobre essa política? Bem, há linhas de urbanistas que defendem, por exemplo, como, vou citar aqui, o Plano Fortaleza 2040, né, e os seus técnicos, que o gabarito deveriam ser edifícios de 6 pavimentos, porque você manteria uma relação da cidade, do morador da unidade habitacional com a cidade. Isso daria quantos metros, mais ou menos? 18 metros, né, arredondando, né? Mas existe uma outra linha de pensamento, né, em que defende que nós precisamos ser mais compactos. E que é a linha que eu imagino ser hoje a mais adequada. Não é que o Fortaleza 2040 tenha proposto espraiar a cidade, mas ele tinha uma proposição de um gabarito menor. O adensar é você ocupar mais diante de um espaço territorial menor. Fortaleza é uma cidade muito adensada, né? Não, é muito pouco adensada. Nós temos baixo adensamento. Nós temos um grande espraiamento. Nossa cidade, você tem um raio acho que são 15 quilômetros do mar até o limite. Ela poderia ser mais compacta, poderia ser menor. Entendi. Ou seja, quanto mais você espalha a cidade, mais infraestrutura de transporte, aumenta a minha rede viária, sistema de esgoto, de água, de energia, mais equipamentos públicos, né? Então, eu poderia ter uma cidade mais adensada, ocupando um menor território. E aí, para fazer esse adensamento, é necessário a verticalização. Por exemplo, para se implantar metrô, né, há uma conta, né, recomendações de 600 habitantes por 600 habitantes por hectare. A gente, em pouquíssimos pontos da cidade, a gente tem isso. Por incrível que pareça, um dos pontos mais adensados da nossa cidade é no Pirambu. Talvez seria um ponto que justificasse o metrô. Mas por que a gente lá tem adensamento? Porque a gente tem uma série de ocupações, a cidade foi se construindo naquele trecho ali através da ocupação, as pessoas sem uma referência técnica, sem ter o Estado regulando, loteando, para se tivesse os lotes realmente com tamanhos adequados, e se fez uma cidade, e se construiu uma comunidade, e que ela é altamente adensada, porque é muita gente morando num pequeno território. Sim. Entendeu? E isso, de certa forma, é bom para a cidade. Mas é um pouco, vamos dizer assim, parece ser uma coisa complexa, controversa que eu estou dizendo, mas é porque o que é que a gente defende? É o adensamento
vamos dizer assim, regulado através de um desenho Não urbano. como é no Pirambu, por exemplo. Exato. Aí no Pirambu, o que é que se precisa ter? Uma série de estratégias para, não é remover as pessoas de maneira nenhuma, é você agora atenuar essas questões, construindo equipamentos públicos, melhorando as circulações viárias, pavimentando, buscando soluções alternativas para a questão do saneamento básico, coleta de lixo, criar agora uma política que resolva o que foi construído, vamos dizer assim, pela ação popular, Uhum. né, sem um acompanhamento técnico. Né? Ou seja, o Estado foi negligente com essa população. E a questão dos prédios na beira-mar, ali na região da praia mesmo, ali na Avenida Beira-Mar, do lado da praia. Assim, qual a opinião do senhor? É realmente um problema gravíssimo que tem que ser repensado? Ou... O que é que eu acho que é mais grave do que as questões de natureza estética? Existem várias questões. As questões de natureza estética, as questões que eu levantei aqui, que é um absurdo você permitir por furo na legislação, e aí o desenho acaba se aproveitando de você, ao invés de enterrar o edifício sob solo, o edifício garagem, vamos chamar assim, o espaço de vaga de estacionamento, você colocar enterrado. No subsolo mesmo. Mas não tem um suporte para fazer 5 andares de estacionamento porque vai ter oleação freática, então faça menos vagas de estacionamento. Não tem lógica uma unidade de apartamento terem 10 vagas de estacionamento, porque eu tenho que ter 10 veículos, ou então a pessoa que vai me visitar no meu apartamento, ela não pode colocar o carro na rua, ela é tão importante assim que tem que ter uma vaga especial para o meu visitante, sabe? É uma distorção completa, Então, o que é que eu avalio em relação a isso? Que aí tem uma profundidade maior do que alguns pontos que eu elenquei até aqui. Nós investimos uma quantidade de recursos altíssima para requalificar a beira-mar de Fortaleza. E criar, vamos dizer assim, a partir de um projeto que transcendeu gestões. Para você ter ideia, o IAB organizou o concurso de projetos da beira-mar de Fortaleza, que foi na gestão da prefeita Luiziane. Quem executou essa obra... Mais de 10 anos. Pois é. Quem executou a obra começou na obra do prefeito Roberto Cláudio e terminou na obra do prefeito Sarto. Ou seja, nós drenamos uma quantidade de energia e recursos muito grandes para construir aquele parque linear. Né? Ou seja, a nossa orla de Fortaleza, que está sendo muito bem usada. Por quê? Porque as pessoas naturalmente vão a esse espaço por conta do contato com o mar, nossa relação com o mar é um espaço de lazer da cidade e também pela ocupação que nós temos ali naquele entorno, naquela frente, com moradias, com comércio, com serviço, com hotéis. Hotel muito turístico, né? Região muito turística. Com hotelaria. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo os nossos hotéis. Ambientalmente, isso é uma coisa até... Porra, eu tô destruindo... Desculpa aí. Poxa vida. Tô destruindo, a gente se empolga aí. Aí vai. Sem problema. Acontece. A gente tá destruindo um edifício de 72 metros de altura para reconstruir agora 2 torres com 150 metros de altura. Nada contra a construção dos edifícios pela altura, mas eu estou tirando quantos leitos, com quantas pessoas que estariam ali. Olha a história do adensamento de novo. Olha a quantidade de pessoas sendo importantes para o usufruto da cidade, para construir unidades imensas, onde vão morar uma família com 5 pessoas e com 10 carros de vaga de estacionamento. Esse monouso, esse uso único de habitação é que nós somos contra. Nós temos que ter uma compreensão de que essas coisas, essas soluções exóticas ao nosso clima, exóticas à nossa cultura do construir, até Fortaleza sempre teve uma qualidade muito grande na construção, na sua técnica construtiva, sempre teve muita frente construtivamente das outras capitais do Nordeste, mas isso é exótico, ainda construir com esses grandes arranha-céus. Mas a gente precisa entender, eu comecei aqui a minha fala
buscando de onde começou a história de plano. Por que que surgem super torres? Porque eu já estou num lugar tão adensado e eu ainda tenho infraestrutura viária, de carga, de serviço que suporta, que aí sim eu venho com um edifício mais alto. Mas eu venho com a solução que eu trago: restaurantes, hotéis, escritórios, habitação, Sim. maiores, menores, que podem servir para Airbnb, por exemplo. Trago um centro de serviços ali que não serve somente à torre, mas serve a todo o entorno. É nisso que a gente precisa ter uma compreensão de que nós não podemos drenar o nosso investimento público para construir uma beira-mar de todos, e simplesmente agora tirar as pessoas, sejam eles turistas ou não, que é a nossa rede hoteleira, para construir unidades para os super poderosos, para os super ricos, porque eles vão ter que morar agora de frente com um parque, onde eles não vão descer para usar. E aí nós vamos ter o quê? A falta de pessoas no nosso parque. Nós vamos degradar o espaço que nós drenamos o meu orçamento, o seu orçamento, que é da cidade de Fortaleza. Então nós precisamos equilibrar isso de forma urgente. E isso, eu acho que o plano tenta, mas ainda não está muito claro. Eu acho que pode ser feita uma avaliação ainda. Por isso que eu digo, esses debates, essas audiências públicas, pode se levantar essa questão. Será que nós não podemos reincentivar, ao invés de incentivar o uso de índice de aproveitamento ou outorgas para habitacional, reduz esse índice para o habitacional multifamiliar e aumenta esse índice para o uso misto? Pode ser uma forma de indutor mesmo de dar uma segurada nesse tipo de transformação. Porque a gente tem que pensar no todo. O Gerson, só para quem está nos assistindo entender, assim, no âmbito da legislação mesmo, assim, o plano diretor sendo aprovado, né, assim, da forma como ele seja aprovado, se é que vai ser alterado lá na Câmara, a alteração que estiver no texto, na verdade, existe a possibilidade de, no futuro, alguma lei complementar alterar um termo do plano diretor, ou não existe essa possibilidade? Lei complementar não altera plano diretor, certo? Lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei complementar importantíssima, que precisa ser... terminou o plano diretor, eu acho que a prefeitura vai ter duas grandes tarefas. Implantar o CMDU, implantar o conselho gestor do plano e começar o debate da revisão da lei de uso e ocupação do solo. Não pode acontecer o que aconteceu em 2017. A lei de uso e ocupação do solo vir corrigir e criar situações conflitantes com o plano diretor. Ou nós não podemos ficar como nós ficamos de 2009 a 2017, onde eu tinha um plano diretor de 2009 e uma lei de uso e ocupação de 96. Aí eu ficava olhando... A gente precisa vir para corrigir essa distorção, corrigir essa questão. E lembrando, nenhuma lei complementar, nenhuma lei específica das zonas de patrimônio, nenhuma a lei de uso e ocupação do solo, ela vai alterar plano diretor, não. Elas são complementares. Só para a gente ter uma noção. Plano diretor determina taxa de ocupação, gabarito. Lei de uso e ocupação determina o que é que pode, o que é que não pode, recurso, né? Então são coisas que são complementares aí à sua questão. E a lei de uso e ocupação ainda precisa ser atualizada também. Precisa, porque nós fizemos, como eu te disse, nós tínhamos um plano de 2009 e nós ficamos olhando a lei de uso e ocupação de 96. Você ficava, né? Aí vem em 2017 a ser uma lança a lei de uso e ocupação com o plano de 2009. Ou seja, em 2017 se gastou um grande esforço onde já podia ter se começado a revisão do plano também e ter lançado as duas ali para e passo. Mas se tentou em 2017 o lançamento de uma lei de uso e ocupação para corrigir uma série de coisas do plano de 2009, que não faz sentido isso. E agora eu entendo que, ainda naquela história que nós já tratamos aqui, do capital político, do capital social, dos eleitos,
prefeito e vereadores, é hora de tratar no primeiro semestre essa questão da lei de uso e ocupação do solo. O Jefferson, voltando para o plano diretor, Um- pode falar. Uma das solicitações, eu digo, dos movimentos populares é que esse conjunto de leis complementares fossem todos juntos, fosse o plano e todas as leis complementares. Né? Isso era uma nas audiências públicas, foi citado tudo isso. Operacionalmente, não parece muito, não é que não parece adequado, mas não parece operacional diante das situações, diante das práticas. Eu acho que o que o poder público pode se sensibilizar com esse pedido é aprovou o plano, iniciar essa questão Já iniciar a discussão Exato, da lei de uso e ocupação e de todas as legislações complementares que esse plano pede. Perfeito. Para a gente voltar para o plano agora, Jefferson, existe um instrumento aqui em Fortaleza que é a questão da outorga onerosa, né? Que isso permite, por exemplo, que um edifício ultrapasse um pouco a altura, o limite de altura, e aí esse recurso que vem para a prefeitura pode investir em áreas periféricas, né? Enfim, no que for para a população realmente menos abastada, né? A população que precisa realmente do poder público. A outorga onerosa, ela prossegue, né? Assim, o texto do plano diretor, ele prevê lá a permanência ela foi ampliada e melhorada. Pronto, exatamente. Pronto, eu queria saber exatamente isso. No que está escrito no texto, né, do plano diretor, foi melhorado realmente a outorga? Teve essa aprimoração que você disse? Né? O que é que está prevendo aí para os próximos anos em Fortaleza? Vamos lá. A prefeitura, vamos dizer, o executivo propôs o seguinte, em relação à questão da outorga, né? A outorga são dois pontos. Um da compra de índice ou da mudança de uso. Né? Ou seja, compra de índice é para você poder romper aqui o gabarito estabelecido. Mas a prefeitura usou um instrumento que eu achei que é a tentativa de uma justiça social. Vamos dizer assim, um plano diminuir essa disparidade social, essa concentração de renda, de que ela cria algumas zonas de centralidades, que é ao longo dos eixos viários que você tem um potencial de transporte, ao longo de metrô, ao longo de vias com boas infraestrutura de linhas de ônibus, enfim. Então, ela tem um incentivo, por exemplo, índice de aproveitamento mínimo, índice de aproveitamento básico 2, mas com a possibilidade de você chegar até 4. Ou seja, você pode comprar esse índice. E essa compra desse índice são recursos públicos que vão para o fundo municipal, que a gente espera que seja também criada uma gestão participativa para que a gente não pegue esses recursos desse fundo e continue aplicando, vamos dizer assim, ao interesse da prefeitura. Nós vimos no final da gestão anterior uma série de reformas de praça, asfalto de rua, pavimentação, usando esses recursos. Não é que isso não seja importante, Felipe, mas a habitação, o direito à moradia, ele é constitucional. Sim. E ele está acima disso. A gente quer que venha a habitação junto com a infraestrutura. Eu não posso gastar esse dinheiro, por exemplo, com asfalto. Eu acredito que esses recursos, então, devem ser gastos ali mais e precisa prioritariamente para a habitação. Para a habitação, porque nós temos um alto déficit habitacional. E com habitação regulado. Não queremos mais habitação na periferia, na perimetral da cidade, no perímetro da cidade. Cidade Jardim é um exemplo prático. É um exemplo. Nós criamos um gueto. Nós criamos uma situação que as pessoas estão sofrendo, infelizmente, sai nos jornais, um problema de segurança. Vamos deixar nesse termo aqui, para não estender. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que ocupar os vazios no interior no coração dessa cidade. Né? Então é possível. Então a gente precisa gerir. E o que é que eu vejo em relação a isso? Essa questão do índice básico e do índice máximo que ela cria. Ela dá oportunidade nesses eixos de adensar ao longo desses eixos, isso é importante, você pode ter índice 2, quero mais, quero quebrar, quero construir mais, pode chegar a índice 4. Mas num coração, vamos dizer assim,
fora dessas zonas, fora desses eixos, você, em uma série de áreas, você tem índice de aproveitamento 1. Índice de aproveitamento básico 1. Se eu quero construir mais, como, por exemplo, Fortaleza dava de graça a valorização do índice, 1,5, 2, sem cobrar, em diversas áreas. O que é isso? Só para o ouvinte entender o que é esse índice de aproveitamento. Eu tenho um terreno de 2.000 metros. Se eu tenho índice de aproveitamento básico 1, eu só posso construir 2.000 metros de área útil. Traduzindo, eu posso construir 100 unidades, 50 unidades, por exemplo, de apartamentos, em que somadas as áreas úteis delas, Sim. eu consiga, no máximo, 2.000 metros. Antes eu tinha índice 2, de graça. Eu podia pegar aqui, ao invés de 2.000, podia 4.000 metros. Ou seja, essa terra era mais barata e valorizada. Agora, para eu conseguir chegar nos 4.000 metros, eu vou ter que pagar. Pagar para o Estado, pagar para a Prefeitura, né? Numa compensação para quem já fez a infraestrutura, para quem já levou o esgoto, para quem já levou a eletrificação, para quem já levou as vias, para quem banca sistema de transporte público. Sim. E essa forma é uma forma de você pegar esse recurso e poder aplicar onde se precisa. Habitação, recuperação de áreas degradadas. Entende? Essa relação parece ser mais democrática, parece buscar um equilíbrio. Claro que, vamos dizer assim, é uma conquista que, desse lado, movimentos populares, sociedade civil organizada, mas há uma grita do outro setor, que é o setor da construção civil. Sim. Por quê? Porque essa terra começa a ficar mais cara. Sim. Porque eu começo a colocar essa conta a mais que vai entrar na unidade habitacional. Mas, ao mesmo passo também, eu tenho uma série de outros artifícios que esse índice a mais, ele pode sair mais barato. E aí a prefeitura está sendo generosa também com esse mercado. Ela vai incentivar construções sustentáveis. Então, você pode ganhar um bônus em cima disso se você construir de forma sustentável. O que deveria ser uma obrigação, em pleno século XXI. Uma obrigação de todos nós, construir com menos, produzir mais com menos, para a gente poder equilibrar os recursos naturais do nosso planeta. Mas me parece que, assim, há uma tentativa de aumentar a arrecadação desse fundo para se construir uma justiça social, mas também há alguma troca para equilibrar essa relação também com o mercado imobiliário. Eu acho que há uma relação de busca de equilíbrio. Então a gente precisa, eu acho que isso é uma coisa que deve, né, ser preservada, porque eu acho que essa pode ser uma grande conquista em relação a 2009. Essas zonas de centralidade, reconhecer não mais um zoneamento por massas, sim, por zonas, encarando aquilo tudo como uma coisa homogênea, desconsiderando se cruza uma avenida importante no meio daquela zona, né? E aí caracterizando realmente trecho a trecho, por mais que isso gere algumas distorções, e a oportunidade de corrigir agora, né? Mas, e também essa questão desse equilíbrio, dessa busca por essa justiça social através da outorga. Antes da gente passar para o próximo ponto, a gente está chegando ali quase 50 minutos, mas antes... A gente conversa muito, né? Mas quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. E tem muito tempo para debater sobre o plano diretor, né? Mas antes de passar para o próximo ponto, essa questão da zona. O senhor acredita que dá para ter um entendimento nesse sentido? Assim, ainda dá para ter um entendimento nesse sentido de que não se tenha realmente uma zona ali completa em que você tem a questão da preservação do patrimônio e possa ter realmente esses dois ambientes, né, vivendo no mesmo espaço? Dá. Eu penso que essa questão do patrimônio, né, assim como as questões dos nossos recursos naturais, veja só o centro da cidade como ele é complexo. Nós temos Rio, Maceió, de um lado, Jacarecanga do outro. Você tem, né,
essa conformação, o Pajeú, né, de um lado, Pajeú, Riacho Pajeú. Jacarecanga do outro, né? Você tem esse Entre Rios. Você tem um centro histórico. Você tem um metrô. Você tem 2 terminais de ônibus. Você tem infraestruturas de institucionalidade, de religiosidade, cemitério, catedral, igrejas de outras matrizes, né, evangélicas. Você tem uma série de coisas que você precisa equilibrar. Agora, é nessa série de coisas diferentes, essa Sim. diferença, é que se constrói cidade. E cidade, ela nasce através do cruzamento de 2 pontos. E onde se fazia negócio, onde se fazia comércio. Veja como esse coração da cidade é propício, com todas essas dificuldades, com todos esses entendimentos diferentes, mas é aí onde nós temos a oportunidade de construir uma fortaleza da virada para os próximos 300 anos. Entende? Nós passamos 300 anos ampliando a extensão territorial. Nós precisamos agora pegar essa essa extensão territorial e barrar. Aqui ninguém avança mais. E é daqui para lá. E é daqui para dentro. Perfeito, Entendeu? mas a minha pergunta é no sentido se eu acredito que existe espaço político para avançar essa proposta. Porque assim, existe realmente ali a defesa técnica até, mas no fim a gente sabe que o que vai decidir isso é a política, né? Ali é a prefeitura com os vereadores que ainda vão analisar. Então, enfim, existe espaço político para avançar essa proposta? Bem, eu vou sair da seara agora da técnica e vou dar uma opinião política aqui, né? Vou aprender um pouquinho com você e com o Roberto, né? O que é que eu vejo? O prefeito precisa ter uma compreensão. Ele tem hoje a Secretaria da Cultura, que faz uma defesa muito qualificada do que ela está propondo. Não estou dizendo. Há uma discordância de natureza técnica, de olhar e de solução. Não estou dizendo que o que estão propondo está 100% errado. Assim como nós não estamos 100% certos ou errados. São olhares diferentes diante do problema e soluções diferentes. Entendeu? O prefeito precisa ter uma compreensão. Se ele vai seguir na confiança do que os técnicos dele, da cultura, estão propondo, ótimo, tem que seguir em frente. É isso? São os técnicos que ele escolhe, a secretaria indicada, né? E que ele tem que seguir. Eu acredito nisso. Se eu sou um gestor, eu tenho que seguir o que minha base está me propondo. E ele tem força política, tem maioria para prosperar nessa ideia. Sim. Mas o discurso, ao meu ver, é diferente do que está proposto no desenho. É um discurso muito mais alinhado com o que nós estamos colocando. E quando a gente fala nós, não é o Jefferson aqui que está criando aqui a pólvora, não, Felipe. Pelo amor de Deus, nós estamos baseados nisso na literatura, na prática internacional, na prática de cidades do nosso país, e baseado num conjunto de debates e de soluções para tratar sobre esse tema. Então, ele precisa entender o que ele tem de ideia e o que ele tem de discurso é diferente do que está sendo proposto no desenho. Ele tem que assumir o que é que ele quer. Né? Ou então ampliar o diálogo, para buscar uma solução meio termo. Enfim, eu acho que é uma coisa importante essa avaliação, né? Porque força política e capital político, a maioria, vamos dizer assim, da Câmara, o prefeito tem. É ampla maioria. Né? Ampla maioria. Né? Vamos dizer assim, fez um grande arco de alianças e eu acho que está adequado. Faz parte da democracia também, independente, eu acho, que se fosse um prefeito mais radical até, mas na hora de que começa a você a gerir, a eleição acabou. Ele tem que dialogar com a Câmara, ele tem que construir maioria na Câmara. Tem que encontrar caminhos para conseguir fazer a gestão. Né? Às vezes, quando a gente fala essa questão de ampla arco de alianças, as pessoas veem assim como algo nefasto. Não, isso faz parte também da política. Até para você gerir uma instituição como a gente gere, você precisa
construir consensos em torno de um projeto. Né? O Gerson, só para a gente tocar no último ponto, que eu acho que não podia ficar de fora, quando se fala sobre o plano diretor e sobre a cidade em si, se pauta muito a questão ambiental, né? E ultimamente a gente tem visto uma questão envolvendo ali a floresta do aeroporto, né? Enfim, acho que foram, se não me engano, 50 hectares de floresta que foram desmatados ali com o aval da Semarce, né? Que permitiu ali a Fraport fazer aquele desmatamento para construir um empreendimento. Né? A gente já tem alguns órgãos, inclusive federais, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal também entrando nessa situação, pedindo uma investigação dessa questão. E no plano diretor existia uma proposta de criar uma zona de preservação ambiental, né? Uma ZPA naquela mata do aeroporto. Como o senhor e como o Instituto do Arquiteto, né, como o IAB tem analisado essa proposta para a criação da ZPA, ela é importante, ela, assim, enfim, ela é isso mesmo que tem que ser criado ou existe outra possibilidade? Assim, como é que o senhor analisa toda essa questão? A gente tem tempo de historiar? Pode ter. Tem, né? Pode ter. Pronto. Vamos lá. Esse debate sobre aquela zona central da cidade, ele é um debate muito antigo na cidade. É claro que hoje, advento das redes sociais, os novos atores que surgem a cada momento nessa pauta, se acha que que isso é falado hoje, né? Isso é uma preocupação de hoje. Isso não é uma preocupação de hoje. Na década de 90, quando foi se pensado a modernização do aeroporto, a construção do aeroporto internacional, né, que é sai do aeroporto velho, constrói do outro lado, aproveita-se a pista, mas se constrói, abre-se a avenida, aquela coisa toda. O IAB, na época, já se manifestou contrário à manutenção do aeroporto naquela posição. Sim. Por conta mesmo de pensar a longo prazo e de que compreender de que aquela ocupação do aeroporto, quando foi determinada ali naquela coisa do pós-guerra, como base militar, ali era um ponto estratégico. Ótimo. A cidade não chegava ali. Olha a história do espraiamento. Naquela época não chegava ali. Não chegava ali. Olha a história do espraiamento, tá? Nós estamos falando de algo paralelo aqui a Parangaba. Parangaba era outra cidade. Você entendeu o tamanho que nós estendemos a nossa cidade, né? Então, nós já fomos contra essa construção internacional. Era para ser fora. Por exemplo, acho que na época a ideia era que fossem Aquiraz. É o que acontece também em grandes cidades, né? Assim, em grandes cidades, às vezes o aeroporto está na região metropolitana, ou se está dentro da cidade, não está na região central. Né? Mas, ao mesmo passo, estar na região central é muito cômodo. Sim. Para a população da cidade é cômodo, né? Para o entorno, gera uma série de poluição sonora, poluição do ar, enfim, transtorno com trânsito. Mas todo mundo gosta de estar no aeroporto a 10 minutos. Eu, por exemplo, quando tenho a oportunidade de viajar, 10 ou 15 minutos, deixo para sair de casa nas buchas, porque... Eu moro na Parangaba, eu chego por aí também. Pronto. Você, né, eu moro no Jardim América, então eu tô a 15 minutos do aeroporto. Então, maravilha, não é? Então, pegar assim, um carro para passar 45, uma hora dentro do aeroporto, ninguém gosta. Todo mundo gosta de chegar no Rio de Janeiro do Santos Dumont. Então, assim, há um debate de quem defende e quem não defende. O que é que a gente entende? Que aquele ponto é um ponto estratégico para a cidade. Porque ele está no coração geométrico da cidade. Ele, da forma como está, impede o cruzamento norte-sul dessa cidade e leste-oeste, mas especialmente o norte-sul, porque o leste-oeste a gente faz aqui na cabeça da cidade. Sim. Esse eixo aqui de Santos Dumont, Jacarecanga, essa linha aqui, entendeu? E tem a própria Carlos Gereissati que ajuda um pouco, né? Mas é isso, ela faz esse cruzamento e que já é caótica há muitos anos, né? Então, a gente impede esse cruzamento e a gente entende que aquilo dali tem um potencial enorme pelas questões naturais, seja as suas zonas ainda de mata preservada, porque você pega uma área no coração do território de uma cidade, impede que tenha construção por conta da questão que era uma área da aeronáutica, ou seja, ninguém pode entrar, é uma área militar.
Aí depois você tem pista de pouso, aeroporto, você não pode permitir que pessoas entrem ali, é uma questão de segurança nacional até. Então, claro que a biodiversidade vai aflorar e vai se constituir, né? Agora, nós entendemos que ser uma área que tem áreas importantes para preservar, mas tem ali uma possibilidade de Fortaleza, diante dessas possibilidades de virada para os próximos 300 anos dela, de criação de um bairro verde, onde a gente possa ter realmente um pedaço de cidade que saiba conviver com o que é natural, um ambiente natural, uma cidade planejada, projetada. Aí sim, por exemplo, dentro de um plano urbanístico, com edifícios de 6 pavimentos, buscando uma melhor convivência. Já pensou a gente trazer para esse coração, para esse miolo dessa cidade, a possibilidade do que é a qualidade urbana das superquadras em Brasília? Entende? As diversas nuances que nós temos de oportunidade. Quando você tem um aeroporto e teve toda aquela disputa, Fortaleza quer ter um hub, Recife quer ter um hub, e ficou o cearense e o pernambucano, e o norte rio-grandense, né? Porque Natal também entrou na disputa da história do hub, e Natal tirou o aeroporto de dentro da cidade, do aeroporto de Parnamirim, e levou para Macaíba, né? Que é fora de Natal. E aí fica essa disputa. O que é que significa esse hub? Né? Para a gente ter uma compreensão. É criar um grande centro logístico. Sim. O hub não é um hub de passageiros. Porque hoje o hub de passageiros do Nordeste depende da operadora. O hub de passageiros da Azul é em Recife. Você vai para São Paulo pela Azul, você pega um avião que vai para Recife e Recife vai para lá. Né? E da Latam, eu acho que é em Fortaleza. Sim, sim. Né? Quem vem do Pará para ir para São Paulo, para aqui. Ou vai daqui, quem vem de São Paulo vai para o Maranhão, para aqui para ir para o Maranhão. Enfim, então isso daí não gera necessidade de infraestrutura. Agora, um hub de cargas, aí sim, aí é traumático. Aí é traumático por quê? Porque eu preciso de infraestruturas de armazenamento, Sim. de transporte, de carga. Eu vou criar um distrito, o que a gente faz aqui no anel viário, no coração da minha cidade. Isso é bom para quem? Isso é bom para quem? Claro. Fortaleza vai ter mais voos, Fortaleza... Sim, mas vai baratear o preço da passagem? Mas quem é que tem tanto acesso? A grande massa, os 2,5 milhões de habitantes da cidade, quase indo para os 3, eles todos viajam de avião, todos vão ser beneficiados por isso. Espera aí. Parcela mínima, né? Nós precisamos ter uma compreensão do real ganho dessa história de hub. Nós precisamos ter uma contribuição profunda do que essa concessão ao aeroporto de Fortaleza está nos dando. Qual a contribuição profunda? É desmatar 50 hectares? Mas tem anuência, tem isso. Tudo bem, mas gera um impacto, concorda comigo? Para construir o quê? Galpões de logística? Esses galpões só poderiam estar ali? Esses galpões poderiam estar em outro canto? Não poderiam ser menores, não poderiam ser uma... Sabe? São situações que se chegam de baixo para cima sem um debate. E aí, é claro que a população, no momento em que ela tem a oportunidade de se organizar em torno disso, como ela se organizou na conferência, ela ganhou no voto. Sim. Aquela ZPA. E é como até disse aqui em off, foi um momento que obstruiu o plenário da conferência. Nós passamos praticamente 1h30, 2 horas, porque o pessoal até brincou, foram olhar no VAR, foram olhar nas câmeras para ver se tinha a diferença de votos ou não. Então, essa questão, Felipe, ela é muito profunda. Nós entendemos que nesse momento é necessário, eu acho, nós votamos inclusive a favor da criação da ZPA, como aquilo sendo um ponto de resguardo da cidade. Sendo ali uma oportunidade, daqui uns 30, 40 anos, a gente ter a chance de resolver, por exemplo, um problema habitacional.
Se a gente não tem coragem, por exemplo, de desapropriar uma série de terras aqui que são usadas aí para outros fins, que eu não vou citar aqui para não gerar problema com os donos dos terrenos. Mas o que a gente tem de terreno no entorno da Alberto Craveiro, que são usos aí que ninguém, né, usa uma vez por ano para justificar e que poderiam ser desapropriados, por exemplo, por utilidade pública. Sim. E resolver o problema de habitação na nossa cidade. E a gente não está tendo. Ou resolver, por exemplo, um problema desse de galpão, de logística. Sabe? Ao invés da gente desmatar 50 hectares, como a gente desmatou, e eu acho que, assim, nós, independente de trabalharmos com a cadeia da construção civil, os arquitetos e urbanistas estão dentro da cadeia de transformação. Nós estamos dentro disso, quer queira, quer não. Mas nós não somos insensíveis, nem podemos ser insensíveis a essa questão ambiental. Sim. Até porque é nosso papel contribuir para a recuperação dessas áreas degradadas ou fortalecer essas áreas ambientalmente já consolidadas, como é essa área do aeroporto, essa área, o nosso coração, que é o Parque do Cocó, a foz dos nossos rios. Nós temos que fortalecer essa questão, entende? Então, fazer aquilo, no mínimo, gerou assim um impacto, uma comoção natural, e eu acho que a população respondeu à altura na conferência, e precisa ser uma avaliação. Está com a Câmara vai debater isso? Vai entrar nessa bola dividida? Como é que vai ser? Aí é uma questão de natureza política que a gente pode especular, mas não tem como definir. Perfeito. Jefferson, quando a conversa é boa, quando o entrevistado é bom, quando o entrevistado tem informação, o tempo passa rápido, a gente já passando ali de 1 hora e 10 minutos. Então, fica aqui meu agradecimento. Em nome do Grupo Opinião, aqui pela sua participação, conversa super importante sobre o plano diretor, como eu disse, né, o projeto mais importante, pelo menos da última década da cidade. Então, muito obrigado, Jefferson, é sempre um prazer recebê-lo aqui, porque a conversa é sempre boa, então, muito obrigado. Felipe, aqui aproveitando, em nome do Instituto, eu faço um agradecimento à oportunidade, mais uma vez, desse espaço maravilhoso do Grupo Opinião CE. Agradeço a você, ao Roberto, enfim, a toda a equipe aqui do Grupo Opinião, e pessoalmente da minha gratidão, né, de ter a oportunidade como presidente do IAB, de ter feito essa parceria institucional que nós fizemos, acho que foi revolucionária, da nossa entrevista com os candidatos a prefeito. A gente teve, né, sabatinamos todos eles, do ponto de vista da política, do ponto de vista da política urbana, né, e dizer para mim assim, que faltam... Agora eu estou na contagem regressiva para encerrar o meu mandato, né? O meu mandato encerra em 30 de dezembro. E agora eu estou, assim, curtindo esses momentos de poder dividir, assim, com esses colegas que fizeram parte, né? Esses parceiros que fizeram parte dessa nossa gestão, de se comunicar com a população, de se comunicar com as pessoas, se comunicar com a categoria. Eu poder vir aqui e conversar amplamente, assim, francamente sobre esse tema, com 1 hora de conversa, é gratificante a gente poder levar esclarecimento à população. A maioria dos nossos colegas entendem muito mais do que eu sobre esse tema, né? São qualificadíssimos, mas o que nós precisamos levar esse conhecimento é para a população. A população precisa ter consciência do que é esse assunto e de quanto ele é importante para a cidade. Perfeito. Muito obrigado, Jefferson, novamente. E agradeço você também que nos assistiu até aqui em mais um episódio do Questão de Opinião. Mas fica atento também no nosso portal opiniãoce.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais.